Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, dando continuidade à exposição no capítulo 14, onde nós paramos ontem. Hoje iremos, pela graça do Senhor, continuar. O direcionamento de Deus é que possamos refletir em apenas um versículo na noite de hoje. Esse versículo que está repetido tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos está aqui em Lucas 14:34. Essa parábola que compara a vida do cristão com um elemento muito conhecido desde a época de Jesus e na nossa época hoje em dia é algo assim muito fácil de se encontrar em qualquer cozinha, que é o sal. E o Senhor Jesus aqui, ele vai fazer um alerta. Eu gostaria apenas de relembrar um pouco para os irmãos o contexto, uma vez que alguns dos irmãos que estão aqui não estiveram presentes nos demais momentos da exposição desse capítulo. E aqui no capítulo 14, mais especificamente a partir do versículo 25, o Senhor Jesus, ele começa a chamar aqueles que o seguiam a uma reflexão mais profunda a respeito do que eles estavam fazendo seguindo a Cristo. Hoje, a semelhança da época de Jesus, mas hoje mais ainda, nós temos diversos motivos para que as pessoas digam que são seguidores de Jesus. Comentávamos antes do início do culto, como a data do dia de hoje ela é festiva para o catolicismo romano. E o catolicismo romano, ele acredita que crê em Jesus, e a gente sabe muito bem que a fé deles é falsa. Falamos isso não com alegria, mas com tristeza, pois o desejo do nosso coração é que eles se arrependessem e fossem salvos. Mas a fé deles é uma fé falsa, a semelhança da fé dos judeus. Os judeus, Jesus era um judeu, mas os judeus ainda hoje esperam o Messias, que não virá, porque ele já veio. Ele já deu a sua vida, segundo o próprio profeta Isaías mencionou na Bíblia, que os judeus têm, igual a nossa, no Antigo Testamento, que o castigo que nos traz a paz recairia sobre ele, pelas suas pisaduras nós seríamos salvos. Eles receberam essa profecia e quando Jesus veio, cumpriu a profecia, eles não creram, por isso eles estão em condenação. E aqui, nós já falamos isso em alguns encontros, começa a ser mais uma vez por Jesus levantada essa diferença que existe entre a multidão e os discípulos, entre aqueles que vão seguir o Senhor Jesus por um momento, por algum tempo, enquanto isso não lhe for incômodo, mas diante de qualquer desagrado, ele abandona a caminhada cristã sem nenhum tipo de arrependimento ou remorso. Então aqui o Senhor Jesus, ele diz como nós devemos fazer os cálculos. Seguir a Jesus é algo muito difícil, por isso ele diz: faça os cálculos, para que você não comece a me seguir e depois abandone a caminhada e venha envergonhar o nome do caminho. Mas ele diz também que há um preço muito alto a ser pago para aqueles que não vão receber com alegria o seu convite, vão rejeitar o seu convite. Esses vão ter que se encontrar com ele naquele grande dia como um juiz justo, que trará uma justa condenação para aqueles que não deram atenção ao seu convite gracioso de salvação. Então é isso que nós estamos tratando aqui. E no versículo 33, Jesus então resume, e de maneira muito enfática, e esse ponto aqui é bastante literal, não há nenhum tipo de espiritualidade escondida, por assim dizer, mas Jesus é muito literal, e ele diz, versículo 33, que antecede o versículo que iremos tratar hoje mais profundamente:
Assim, pois, todo aquele que dentre vós, perceba, dentre vós, Jesus não está falando com os filisteus, ele não está falando com os jebuseus, ele não está falando com os midianitas, ele não está falando com os egípcios, ele não está falando com ninguém longe da aliança, ele está falando com aqueles que se diziam filhos de Abraão, que se diziam seguidores do Deus de Israel, que se diziam receptores, por assim dizer, da promessa. Eles acreditavam que a promessa de salvação era para eles. E Jesus está falando para essas pessoas: sim, a promessa chegou até vocês. O apóstolo Paulo, inclusive, detalha isso e diz: porque a salvação primeiro veio para os judeus e depois para o mundo inteiro. Houve um preparo cronológico, primeiro para os judeus e depois para o mundo inteiro. Foi assim o planejamento de Deus desde antes da eternidade. Mas Jesus fala para esse grupo de pessoas que deveria já estar preparado para isso, que deveria achar bom isso. E eu quero mostrar a vocês ainda nesse evangelho que existiam, como existem hoje, verdadeiros cristãos. Eles são raros. Os verdadeiros cristãos, os regenerados, eu quero acreditar que aqui existem alguns. Eles são raros, eles sempre foram. Olha que coisa interessante, Jesus ainda era um bebê, mas um bebê nas mãos da sua mãe, Maria, acompanhado do seu pai, José. Ele não deixava de ser Deus, ele sempre foi Deus. Sendo um zigoto no ventre da sua mãe, ele era Deus. Mas olha que coisa interessante, quando Jesus a primeira vez foi ao templo, como um bebê, levado pelos seus pais para ser apresentado, esse era um ritual que se fazia no judaísmo. Jesus, então, ele é apresentado ao templo. Está no capítulo 2 de Lucas, nesse evangelho que nós estamos meditando, se vocês puderem voltar um pouco. No capítulo 2, versículo 22, passados os dias da purificação deles, mais especificamente da purificação de Maria, pois a mulher, depois que ela tinha filho, ela precisava de determinados dias, era assim um ritual de purificação determinado no Antigo Testamento, a lei cerimonial. Levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. A apresentação oficial era feita no templo. Naquela época só tinha um templo, o templo de Jerusalém. Ele ainda não havia sido destruído, ou melhor, ele já havia sido destruído e reconstruído. Depois ele haveria ser destruído completamente, não mais seria reconstruído. Mas aqui, agora eles levam Jesus para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Deuteronômio 18:4 fala sobre isso. Êxodos 13:2 também fala sobre isso. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Para quem tinha dúvida de que Jesus era pobre, a dúvida é sanada aqui. Mas pastor, eu não entendi nada. Se você for lá para o Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Levítico, capítulo 12, você vai ver que o resgate ele era feito por um cordeiro. Mas se a família fosse pobre, não tivesse condição de comprar um cordeiro, poderia ser feito por um par de rolas ou 2 pombinhos, que era muito mais barato do que um cordeiro. E José e Maria eram pessoas extremamente humildes, pobres, pessoas sem grandes recursos. Embora na atualidade existem pessoas que se dizem pregadores, que falam coisas absurdas acerca desse assunto. Mas olha que coisa, o que eu quero mostrar a vocês, versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Olha que coisa, havia um homem chamado Simeão. Meu Deus, o templo estava lotado de pessoas. Eles deveriam estar esperando o Messias. Mas tinha um homem que cria, no meio da multidão tinha um. E a gente vai ver que na verdade tinham 2, um senhor e uma senhora, né? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo. Olha a característica dos que são verdadeiramente crentes.
Eles não são só crentes da boca para fora, eles são crentes no seu dia a dia. Se você se encontrar com ele no trabalho, ele é crente. Se você se encontrar com ele numa fila de supermercado, ele é crente. Se você se encontrar com ele no ônibus lotado, ele é crente do mesmo jeito. Ele tem comportamentos de quem é correto, de quem está diante de Deus, de quem vive assim. Este era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Qual era a consolação de Israel? A mesma nossa. O Messias. Uma vez que nós não temos condição de pagar pelos nossos pecados, precisamos da graça, precisamos ser consolados, resgatados por um Salvador. Então aqui ele esperava essa consolação e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que coisa interessante. Antes mesmo de Pentecoste, muitos anos antes, o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. A palavra Cristo aqui é a palavra Meshiach, que fala justamente desse enviado com o propósito específico de resgatar a nação de Israel. E entenda a nação de Israel não como uma etnia específica, mas como pessoas de todos os povos, línguas e nações que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. E aqui ele diz, versículo 27, movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: não é maravilhoso isso? Era um dia comum como esse aqui. Talvez qualquer pessoa possa imaginar, mas eu vou fazer o que hoje? Segunda-feira na igreja? Eu já fui no domingo. Dia de ir para a igreja no domingo. Talvez as pessoas pensem assim, que nosso compromisso com Deus é algo, que tem que ser bem equilibrado, senão a gente vira um fanático. Quem dera, nós virássemos fanáticos por Deus. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo. É tão diferente do cristianismo de hoje, né? Você vê Jesus, aí você diz: Jesus, eu quero um carro novo. Jesus, eu quero um casamento. Jesus, eu estou querendo uma casa nova. Jesus, sabe aquele meu vizinho importuno? Eu quero que você mande ele está bem longe, ou para o inferno, ou para o céu, que você achar melhor, mas tire ele da minha frente. Perceba, sempre quando a gente tem algum contato com Jesus nos dias de hoje, o falso evangelho diz assim: é como se Jesus estivesse com uma bandeja para trazer o nosso milagre, delivery. Não, é o contrário. Quando a gente se encontra com o Jesus da Bíblia, a gente se prostra e diz: eis aqui o teu servo, Senhor, faz comigo o que quiseres. É assim que um cristão reage diante de um encontro real com o Senhor. Agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo. Imagine, ele pegou um bebê e ele falou isso. Quem estava do lado disse o quê? É doido. Eu não tenho dúvida, esse homem é maluco. E ainda mais quando vai oferecer, vê o sacrifício que ofereceu os pais. Foi o que mesmo? Duas pombinhas. Uma família pobre, um bebê pobre. De uma família pobre. Você pega no braço, com certeza a roupa dele não era de grife. Quando eu era pequeno, isso tem muitos anos, tinha uma marca de grife, nem sei se existe, a gente chama da PUC. Era uma malharia do sul, que as criancinhas assim que tinham mais condição vestiam, uma vez por ano. Meu pai e minha mãe compravam um conjunto que era para durar o ano inteiro. Imagine qual é a roupa que Jesus devia estar dizendo. Ele é pobre. Mas isso não impediu que Simeão visse o que os outros não conseguiam ver. Talvez as pessoas olhem para aqui e dizem: mas será que existe alguma coisa boa dentro daquele local? Eu sei, até botaram ali um banner, um wind banner, que tem o aviso do horário. Mas será que tem alguma coisa boa ali? É tão simples, não tem nem formato de igreja, é na verdade uma associação de moradores, tem alguma coisa boa ali para se ouvir. É assim que Jesus, é assim que Deus escolhe agir, naquilo que você não espera, porque você sempre vai esperar
de acordo com os padrões do mundo, que estão errados. Sucesso para Deus é como fracasso para o mundo. Fracasso para o mundo é sucesso para com Deus na maioria das vezes. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. E olha que coisa linda. Havia também uma mulher chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era uma viúva de 80 anos. Uma senhora de idade, que tinha todos os motivos para não ir ao templo. Ai, minha coluna, o bico de papagaio, eu estou com problema de gastrite, esofagite, ajaite, não vou hoje. Tinha todos os motivos, mas essa senhora, ela tinha uma característica, ela era fanática. Se tinha uma pessoa que era fanática por igreja, que fazia com que o irmão Quinho ficasse no chulé, era essa senhora aqui chamada Ana. Eu só vou dizer o que a Bíblia fala sobre ela. Viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo. Já imaginou? Os levitas que trabalhavam no templo, quando abria a porta, quem estava lá na porta? Ana. Já aqui, minha senhora, só não tem casa não. A gente nem varreu ainda o templo. Não, deixa que eu ajudo. Aí tinha que fechar o templo. 6 horas fechava o templo. Bora, Ana, vai embora, Ana. Vai para sua casa. É o que a Bíblia diz, irmãos. Ela não deixava o templo. Essa mulher é doida. Ela é maluca. Pois é, irmão, o céu é de uma gente maluca. É um ladrão que ouviu de Jesus ainda hoje. Estarás comigo no paraíso. Importante dizer que esse ladrão, ele confessou o seu pecado e se arrependeu. Importante, muito importante, pois sem arrependimento não há salvação. Mas olha a pessoa que entra no paraíso, alguém que você jamais imaginaria. E aqui, ela não só adorava no templo, ela fazia isso jejum. Você que diz que não tem condição de jejuar porque sua saúde é frágil, é mesmo? Você acredita que sua saúde é mais frágil do que uma senhora de 84 anos? E olha que 84 anos na época de Jesus não é 84 anos dos nossos dias. Porque 84 anos dos nossos dias a gente tem médico e tem remédio. A gente tem até um ramo da medicina especializado chamado geriatria, que é específico no tratamento de doenças para idosos. Então você tem lá o remédio. Tem problema de osteoporose? Tome cálcio. Tem problema de gastrite? Tome aqui omeprazol, pantoprazol, ajazol aí. Mas aqui não, ela tinha 84 anos e ela fazia jejum. Ela jejuava. Por que está escrito isso na Bíblia, irmãos? Para ver se a gente toma vergonha na cara. E para de dizer, né? O Senhor sabe que eu não tenho condição. A vida está tão difícil. Se eu jejuar, eu morro. Você, meu filho, olha, aqui dentro dessa sala, se a gente passar 7 dias sem comer, eu acho que a gente ainda nem magro ficava. Ai, Senhor Jesus. Mas ela jejuava e ela fazia orações, porque jejum sem oração é dieta, não funciona. Aqui ia dizer que ela tinha uma comunhão sincera com Deus. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Ela falava, e o pessoal é doido, essa mulher, e não quer saber. Eu creio em Jesus, se você não crê, problema é seu, eu creio. Eu vou falar de Jesus, e tem alguns que vão crer. Não foi assim com Paulo no Areópago, a gente falou isso esses dias. Alguns disseram que ele estava maluco, outros disseram que ouviriam ele depois, né, descartando ele, mas alguns creram. Nosso compromisso é pregar, independente das pessoas acreditarem ou não. A reação não depende de nós, nós semeamos a palavra de Deus. Nosso compromisso é em semear a boa semente. Mas
Quem sabe o solo em que a semente cai é o Senhor. Não é nossa função escolher o solo. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas a todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse é Jesus, irmãos. Anos, 33 anos se passaram, e agora Jesus está pregando. Milhares de pessoas se debatiam para ouvir ele pregar. E ele então diz essa frase que nós vamos meditar hoje: o sal é certamente bom. Então assim, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre essa afirmação que Jesus faz: o sal é bom. E aqui é muito parecido com o que Jesus fala no Sermão do Monte, quando ele diz que a árvore boa não pode produzir um fruto ruim. Então você nunca pode dizer, não, fulano é um cristão, mas ele assim está produzindo um monte de coisa ruim. Então ele não é um cristão verdadeiro, não ainda. A árvore boa não pode produzir um fruto ruim. Assim como a árvore ruim. Tem gente que diz, mas fulano nem é crente, faz tantas coisas boas. Não. Assim como uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Porque o nosso referencial, é importante que se diga isso, não é a moralidade do mundo. O nosso referencial não é se a pessoa paga a conta em dia, se a pessoa respeita o direito do vizinho e coisas semelhantes. Mas tudo isso é importante, mas isso tudo está em segundo plano. O mais importante é, o essencial é você crer em Cristo. E por meio dessa sua fé em Cristo é que você é transformado. E aí sim você ama a Deus acima de todas as coisas, e amando ao seu próximo como a você mesmo, você vai tratar todas as pessoas com respeito e acima de tudo com amor. Então você vai ser uma pessoa justa, mas você só vai ser justa porque você foi justificada antes. Então é importante que se diga isso. Jesus diz, o sal é certamente bom. O que Jesus quer dizer aqui? Não existe, preste atenção, não existe falsa igreja. Existe sinagogas de Satanás disfarçadas de igreja. A gente fala falsa igreja e é um jargão, assim como a gente também fala falso evangelho. Mas Paulo diz, não é um falso evangelho, é um outro evangelho, que não é evangelho coisa nenhuma. Porque a expressão evangelho significa boas notícias. Então quando alguém traz algo que não é a verdade pura, não é uma boa notícia, por mais que pareça que seja. Por exemplo, quando alguém vem e diz, não, esse negócio de evangelho é maravilhoso, mas esse negócio de inferno não existe. Deus é bom, vai salvar todo mundo. Isso não é uma boa notícia. Porque a pessoa que crê assim vai ser como aquelas virgens que não prepararam o azeite. Porque elas achavam que Deus ia salvar todo mundo. E aí o azeite, quando elas quiseram comprar e voltaram, estava fechada a porta. Abre aí! O senhor não vai salvar todo mundo? Não, está fechada a porta, não conheço vocês. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque o sal é bom, mas é o sal que é bom. Não é qualquer coisa parecida com sal. Você vai encontrar muito pó branco parecido com sal. Mas é sal? Não. Então ele diz, existe um elemento chamado sal, e que nós usamos para temperar os alimentos. Na época de Jesus havia ainda uma utilidade para o sal, que era a questão de você evitar que os alimentos se estragassem rapidamente, porque não tinha refrigeração. Então você salgava determinados alimentos para que ele pudesse durar mais. Ainda tinha essa função. Mas nesse caso específico aqui, Jesus não está se referindo a isso. É importante a gente notar isso. Aqui Jesus não está falando na capacidade do sal de preservar o alimento, mas está falando da capacidade do sal de
dar sabor ao alimento. Então você pode... O feijão tá caro ou tá barato, irmão? Caro ou barato? Tá caro? Ou tá barato? Caro, né? Então você pega 1 quilo de feijão bom, deve estar o quê? Uns 8, 9 reais? 10 mil reais. 10 mil reais, olha. Até a moeda mudou, não é mais reais não, é mil reais. 1000 reais, de primeiro século. Do século passado. Então você pega um feijão de 10 reais, você bota para cozinhar, ele cozinha e fica até molinho, mas você esqueceu de botar sal. Será que o sabor vai ser o mesmo de um feijão bem temperado? Oh, Deus. É o mesmo sabor? Você pega uma carne, quanto é que está o quilo de uma picanha? Misericórdia. Picanha, Regina, diga aí, 60 reais? Nessa pegada, né? Você pega uma picanha, uma maminha, e aí você bota para assar, sem sal, e você bota uma do lado, temperada, com um pouco de sal. Qual é que você acha que é mais saborosa? Com sal. O sal, ele dá sabor aos alimentos. E é sobre isso que Jesus está falando, ele é bom, e ele tem uma função, e essa função faz com que ele seja bom. Porque imagine vocês que não gostam de comer, vocês que conhecem um pouco de culinária, você já imaginou fazer alguma coisa que não usa sal? Alguém aqui consegue fazer? Se você fizer um arroz, é sem sal? Feijão, macarrão, farofa, mocotó, churrasco, galinha ao molho pardo, não pode, tem sangue, pode, meu filho, fique tranquilo, não é o que entra, é o que sai. Então, se você fizer umas comidas bem leves, rabada, Glória. aquela outra que usa miúdo, como é o nome? Buchada, sarapatel, só coisa tranquila, dobradinha, todas essas comidas que vocês já estão babando, tem que botar o quê? Sal. Você pode botar, pastor, não é só sal, tem que botar muitas outras coisas, vai, mas o sal não pode faltar. É o mais barato, sabia? De todos os temperos que se usa na cozinha, qual é o mais barato até hoje? Eu nunca vi ninguém reclamando que o sal está caro. Porque a gente compra 1 quilo de sal, às vezes a gente até esquece. Porque também se você colocar sal demais, você fica salgado e você ainda tem problema de hipertensão, né? A pressão, que tem problema, né, de pressão arterial, pode ter uma coisa mais séria. Então o sal tem que ser dosado. Então você pega às vezes 1 quilo de sal, ele dura 1 mês na casa de uma pessoa, né, de uma família normal, né, até mais. Então, ele diz, o sal é certamente bom, porém, aí Jesus falou um porém aqui, o porém é quando a gente tem que ficar aqui com a antena ligada. Porém, se caso ele se torne insípido, essa palavra insípido, você estudou ela quando você estava na escola, quando você estudou água, porque a água ela é insípida, inodora e tem outra também, incolor, não é uma coisa assim? São as 3 características da água, porque ela é sem cor, sem sabor e sem cheiro, não é assim? Se eu aprendi bem, você ainda me lembra de alguma coisa da época escolar. Então, insípida, a água não tem gosto. Se a água está com gosto de alguma coisa, é porque misturou. E a água mesmo, ela não tem sabor. É uma das características da água. O sal é diferente. O sal, ele tem que ter sabor. E o sabor dele vai realçar o sabor do que ele tocar. Se o sal toca na carne, muda o sabor da carne. Se o sal toca no feijão, muda o sabor. Se o sal tocar numa salada, muda o sabor da salada. O contato do sal com qualquer alimento muda o sabor. E o propósito dele é esse. Agora, se ele não tem mais essa característica que o diferencia dos demais elementos, para que ele serve? E Jesus está contando essa parábola, irmãos, para falar de nós. Porque ele já tinha dito no Sermão do Monte, José falou sobre isso já para a gente. O sal da terra somos nós. Perceba, nós não somos o sal da igreja.
Nós somos o sal da terra. A ideia é, você é como se você tem sabor, o seu sabor ele é realçado aqui dentro e lá fora, no seu trabalho, nos lugares que você frequenta, na sua casa principalmente, na sua família, as pessoas percebem a sua diferença em relação às mesmas problemas, as mesmas situações que outras pessoas enfrentam, mas a sua reação, por ser cristão, vai ser diferente. Você vai trazer um novo tempero. Então vamos imaginar que você está em casa e isso é algo assim muito difícil. Problema com vizinhos. É muito difícil ter problema com vizinho, né? Então vamos imaginar que uma pessoa que não é cristã tem problema com o vizinho. Qual é a primeira coisa que ela vai pensar? Fazer alguma coisa de ruim contra esse vizinho. Às vezes até denunciar, se for alguma coisa mais grave, alguma autoridade. Mas a pessoa como cristão, o vizinho já disse que vê você como inimigo dele, você vai orar pelos seus inimigos. Porque você é o quê? Sal. O seu sabor é diferente. E se o seu inimigo tem fome e bate na sua porta, o que você faz? Você dá comida para ele. Porque o seu sabor é diferente. É isso que Jesus está querendo mostrar. Perceba que há uma conexão íntima com a renúncia. A gente nunca vai conseguir ser sal se a gente não cumprir o que foi dito antes. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, se você não enxerga isso, você nunca vai poder ser sal. Você vai ser um sal sem sabor. Você só vai ter a aparência de sal, mas você não é sal. Eu não vou usar você como sal. E aqui vem, ele faz uma pergunta que já traz consigo a resposta. Como restaurar-lhe o sabor? Não tem como. Não se tem como restaurar o sabor do sal. Mais uma vez foi o que a gente falou, alguns encontros, acho que foi na sexta-feira, tratamos sobre o perigo da apostasia. E aqui Jesus fala também. Olha, irmãos, é muito importante que a gente entenda o paralelismo que existe entre a nossa vida física e a nossa vida espiritual. É por isso que existe essa expressão, né? Saúde, e tem a saúde espiritual também. É por isso que tem a expressão vida e tem a expressão também vida espiritual. Porque tem gente que está vivo do ponto de vista físico, mas está morto espiritualmente. E aqui é um exemplo. A pessoa não tem sabor. Significa que essa pessoa está morta. Ela não sabe ainda, mas ela está morta. E é um perigo muito grande, porque a apostasia, irmãos, ela não acontece do dia para a noite. Ela vem de um processo de esfriamento espiritual. É por isso que o cristão verdadeiro, à medida que ele sente que ele se esfriou um pouco na fé, ele já se preocupa. E ele não só se preocupa, ele se desespera. Glória a Deus. Se você acha que eu estou exagerando, você lê o relato de Paulo em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Isso é o apóstolo Paulo, um homem que foi ao terceiro céu, cheio de Deus, que está falando isso. Um homem que está no céu, com certeza, o rei Davi, passou por esse processo de esfriamento espiritual e disse, nunca mais eu quero sentir isso de novo. É a pior coisa do mundo, é sentir que Deus se afastou de mim. Verdade. Porque na verdade fui eu que me afastei dele. Ele sempre esteve lá. E eu não valorizei como e quando deveria. Então aqui ele está dizendo como restaurar o sabor. Por isso essa pergunta, irmãos, ela seria um alerta, no sentido de que você tem que prestar atenção enquanto o seu coração está batendo, porque depois que você morrer, morreu. Então quando uma pessoa, por exemplo, se alguém é acidentado, ontem eu estava saindo para buscar
as minhas filhas na casa da avó delas, e tinha uma multidão assim, um motociclista havia sido atropelado, e tinha uma multidão ao redor dele, e as pessoas estavam, eu vi que eu passei devagar, percebi que eu não podia fazer muita coisa, já tinham pessoas chamando, né, SAMU, e dizendo, né, para vir logo. Então, a SAMU vem e ela faz alguma coisa quando a pessoa está o quê? Viva. No caso, por exemplo, da nossa irmã, Dona Maria, que faleceu recentemente, que nós acreditamos pela fé que ela está no céu, pela graça de Deus. Ela passou mal, a sua filha chamou socorro, e quando a SAMU chegou, já testou o óbito dela. Não se podia fazer mais nada, não tem mais como levar. Vai levar para o pronto-socorro, não tem mais, já morreu. A mesma coisa aconteceu com a irmã Osana, lá na Itália, onde, né, a saúde, por assim dizer, tem muito mais recursos. Ela, em virtude dos problemas de saúde que ela tinha, todos nós sabemos, né, o câncer, que evoluiu rapidamente esses últimos meses, e ela acordou bastante mal. O marido dela chamou o socorro, mas quando chegou ela já tinha falecido. Então aqui, o que ele está querendo mostrar é: você e eu precisamos prestar atenção nos sintomas. Eu não sei se vocês prestavam atenção, agora a gente já passou por essa onda da pandemia, estão dizendo aí que está vindo uma quarta onda, haja onda. E aí estão dizendo que é uma quarta onda, mas nesse cenário de pandemia se tornou quase que obrigatório, toda casa, pelo menos, né, me diziam, que toda casa tinha que ter 2 aparelhos. Um a gente já tinha, né, quem tem filho principalmente, que é o tal do termômetro. Você bota no sovaco para saber se está com febre. E também outro aparelho que se tornou muito necessário nesse cenário da pandemia, que era aquele do dedinho, que é o oxímetro, que mede a taxa de oxigênio no sangue, para ver se o pulmão da pessoa está realmente com problemas e que a pessoa precisa de internamento. Se a taxa, né, de oxigenação do sangue estiver muito baixa, a pessoa tem que ser levada para o internamento, porque ela pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então você tem esses 2 aparelhozinhos. Então uma pessoa que tem algum problema de saúde, ela acha que ela está com febre, ela bota o termômetro e mede. E ele vai dizer qual é a temperatura que ela está. Eu estou achando que eu estou com falta de ar. Ô meu filho, mas pode ser nervosismo, pode ser nariz entupido, pode ser uma série de coisas. Pode ser até porque você está com a barriga cheia. Quem está com a barriga cheia fica com falta de ar, sabia? Você come, a barriga estufa. Nossa, Jesus. Aí às vezes você abre um pouquinho a barguilha. Revela, Senhor. Olha, Senhor. Então, Revela, Senhor. por isso esse aparelhozinho chamado oxímetro. Mas nós estamos falando essas coisas, o que tem a ver? Tem a ver com sua vida, irmão. Obrigado. Você tem que se analisar. Você já mediu a sua temperatura espiritual? E se você está gélido, se o seu coração está batendo devagar demais, se o seu pulmão não está funcionando direito e a sua oxigenação está fraca, você precisa urgentemente de socorro espiritual. É isso que Jesus está querendo te dizer. Que você precisa agir antes. É como ele já havia falado. Por isso que é tão importante a gente estudar o texto de maneira assim seguida. Porque aqui você vai ver um paralelo muito assim junto da parábola do rei, que vai até o outro. Eu tenho 10 mil soldados, o outro tem 20 mil, eu vou perder a guerra, então eu vou fazer um tratado de paz com ele. Aqui é a mesma coisa. Eu não vou esperar os 20 mil soldados dele matarem todos os meus 10 mil soldados. Eu vou fazer um tratado de paz antes, para evitar danos. Aqui se eu estou vendo que o sal está perdendo o sabor, eu não vou esperar que ele perca o sabor. Eu preciso agir antes disso. Daí a palavra prudência.
Uma das características do servo prudente, que é tão elogiado na Bíblia, é a ideia de que é aquele que se prepara antes. Ele se prepara antes. Ele sabe que vai vir um perigo. Ele sabe que há a hipótese do perigo. Então ele está preparado. Aí a prudência é essa característica de alguém que está preparado. Venha o que vier, eu estou preparado. A prudência fala sobre isso. E Jesus está aqui dizendo: o sal é bom, ele tem um propósito. Eu chamei vocês para serem o sal da terra. Mas, o que acontece? Tem pessoas no meio de vocês que já estão perdendo o sabor, e algumas já perderam. Como restaurar o sabor? Não tem como. Nem presta para a terra, e nem mesmo para o monturo. A ideia aqui é que esse sal é pior do que esterco. Eu sei que parece que a gente está sendo grosseiro, né? Não, isso aqui é inclusive um termo técnico. Porque o sal normal, ele é usado até como adubo da terra. Não sei se vocês já estudaram isso. Eu não entendo nada de agricultura. O pouco que eu entendo de agricultura foi por causa da Bíblia, que eu tive que estudar para poder compreender. Então, quando você tem um sal, você até usa o sal para que a terra ela se torne mais apta para dar frutos. Ela pode ser usada, o sal pode ser usado também como adubo, mas diz que o sal sem sabor ele não presta nem para isso. Até o cocô de cavalo não presta para adubo, mas o sal sem sabor ele não presta para adubo, nem para adubo. Aí ele diz aqui, nem mesmo para o monturo. Qual a única coisa que se fazia com esse sal? Tapava os buracos da rua. Então, já que esse sal não tinha utilidade, ele era usado como que areia. Quando tinha buracos na rua, se usava esse sal sem sabor. E aí, quem é que passa por cima? As pessoas passam por cima. A ideia é isso. O crente que não vive uma vida condizente com o cristianismo bíblico, ele vai ser o tempo todo envergonhado. E não é só envergonhado diante das pessoas, porque muitos eles são hipócritas e usam máscaras e dissimulam, mas eles vão estar sempre sendo pisados pelos demônios, que sabem muito bem quem somos. Eles sabem quem somos. E são esses demônios que vão usar pessoas para nos pisar, independente da falsidade de quem quer que seja, da capacidade de dissimulação. Mas Satanás sempre vai tentar perverter o real significado do ser igreja, porque só Satanás sabe como a igreja é poderosa, por mais triste que seja. Quem deveria saber disso éramos nós, mas Satanás sabe mais do que a gente, que as portas do inferno perdem quando a igreja chega. O inferno, Satanás está dominando um lugar, mas se a igreja de Cristo chega, ele não tem mais poder sobre essa igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele sabe disso. Por isso Paulo chega em Éfeso, um local idólatra, e a gente sabe que onde há idolatria, há uma adoração de demônios. Demônios e mais demônios. Na região de Éfeso. E o apóstolo Paulo prega. E pessoas se convertem. E não são poucas. Muitas pessoas se convertem. Aí um grupo de não cristãos, querendo usar da fé cristã para se darem bem, vão expulsar o demônio, usando o nome de Jesus e de Paulo. Saia, demônio, em nome de Jesus que Paulo prega. Você já sabe o que aconteceu. O demônio falou com eles, por meio daquele homem que ele estava possuindo, e disse: eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo. O demônio conhecia Paulo e temia. Nessa mesma passagem, diz que um pedaço da roupa de Paulo, se fosse enviado, os demônios já saíram correndo. Ih, rapaz, é que ele está chegando. Já veio a roupa antes. Já fui. Serão os demônios.
Em Éfeso, que fique bem claro. Não em todos os lugares, não em todo o tempo. Mas é importante, você precisa ser um cristão cheio do Espírito Santo. Porque se você não viver uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, você está vivendo uma vida inútil. A sua vida está inútil. É como uma pessoa que tem o melhor aparelho de celular na mão e ele está desligado. É como uma pessoa que tem, sabe, ela acabou de ganhar um apartamento. Um irmão procurou um corretor conhecido, comprou um imóvel e doou. Mas a pessoa está lá com a chave do apartamento, mas ela nem sabe onde fica. E agora? Vai dormir na rua. Deus deu para a gente uma armadura. Ele disse: vocês têm a espada do Espírito. Quando essa espada é usada, ela sempre triunfa, porque ela não é sua nem minha, é do Espírito. E o Espírito Santo é Deus. E como Deus não perde batalhas, Ele nos deu um escudo que é capaz de apagar, não alguns, não muitos, todos. Então, se algum dardo do maligno te acertou, pastor, o dardo entrou. Eu não vigiei, não vigiou mesmo, porque se estivesse vigiando, escudo posto, o dardo não entrava no coração. Porque se você tiver com escudo, ele é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você perdeu o desejo que você tinha de evangelizar o mundo inteiro. Por quê? Não está usando a sandália. A sandália da preparação do Evangelho da Paz. Então, todos esses elementos estão aqui, irmãos, representados. E Jesus disse: você precisa ter prudência, porque existe um ponto que, se você passar dele, não tem mais retorno. Não, eu vou ficar firme com Jesus assim que a pandemia passar. Eu vou ficar firme com Jesus assim que eu conseguir criar os meus filhos e dar algum tipo de estabilidade. Eu vou ficar firme com Jesus. Não, você não vai. Pastor, não fale isso, pastor. Pense positivo. Eu não tenho o direito de pensar positivo nem negativo. Eu tenho que pensar biblicamente. Se você não é fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. Se você tem pouco tempo hoje, pelo menos você acha que tem pouco tempo hoje para se dedicar a Deus, seja fiel nesse pouco tempo. Você tem pouco dinheiro? Seja fiel com pouco dinheiro. Você tem pouco conhecimento bíblico? Seja fiel nesse pouco conhecimento bíblico. Seja fiel. Porque aí Deus vai te acrescentar. Porque é o que Ele diz: a quem tem, se lhe dará mais ainda. Mas aquele que não tem, e não tem porque não quer ter, porque não valoriza quando recebe, até o que tem lhe será tirado. Tem um monte de gente que fala: eu sinto assim que a igreja deveria ter mais assim eventos. Irmão, quando uma pessoa vem para mim falar do dia D, eu nem respondo mais. Por quê? As pessoas não estão frequentando os cultos normais da semana. Eu vou fazer um evento. Quem faz isso são as falsas igrejas, que a gente já disse que nem igrejas elas são. É só uma maneira de dizer. Porque elas fazem esses eventos. Por que é preciso fazer um evento na Arena Fonte Nova? Por que é preciso fazer um evento, de repente, num resort, na Linha Verde? Porque o povo não quer nada com Cristo, não quer nada com a Bíblia, não quer nada com o caminho estreito. Então você tem que alargar o caminho para ver se vem alguém. Esse não é o nosso chamado. Nosso chamado é: você tem que ser salvo. Se você não for salvo, você não vai prestar para nada. Você pode até criar expectativas em relação à sua vida. Eu via hoje, mais uma vez, eu acho que já a 30ª ou 40ª vez, uma pregação que fala sobre 1 minuto após a morte. O que acontece com a pessoa 1 minuto após a sua morte? Na verdade, não é nem 1 minuto, é milésimos de segundo. É um piscar de olhos. É uma fração de segundos.
você já vai estar ou na alegria eterna ou no sofrimento eterno. Um abrir e fechar de olhos. Acabou. Acabou. Senhor, mas agora me salva. Não, agora não. Não, você tem tanta oportunidade. Agora? Não, agora é tormento eterno. Mas eu frequentei alguns cultos. Pior ainda. Porque você tinha tudo para estar no céu agora. Mas você não deu crédito à verdade. Antes você preferiu dar crédito à mentira. E qual é uma das maiores mentiras que esse mundo tenta nos convencer? Que é perda de tempo nos dedicarmos a Cristo. É perda de tempo nos dedicarmos à obra de Cristo. A gente não está ganhando dinheiro. A gente não está ganhando nada. A gente está aqui, está pregando, e tem gente que nem está dando atenção, e não estão vindo multidões, e a gente não faz politicagem. Então por que isso aqui? Porque Cristo existe. Ele veio, Ele morreu pelos meus e seus pecados, e Ele voltará. E nos levará para estar com Ele mesmo, em um local de alegria indescritível. E o meu Senhor disse que, enquanto Ele não voltasse, nós deveríamos estar pregando o Evangelho para o mundo inteiro e edificando aqueles que já ouviram o Evangelho e creram, até que Ele volte. Independente dos resultados, a gente vai estar fazendo isso, porque a gente crê naquele que nos salvou. O apóstolo Paulo foi o que ele ganhou depois de 30 anos, mais de 30 anos de apostolado. Pancadas, sofrimentos, perseguições, e ele termina a sua jornada terrena como um prisioneiro de Roma, e o prêmio dele foi uma morte rápida, por decapitação. Esse foi o prêmio. Hoje em dia as pessoas pegam o Evangelho e ficam ricos. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho e ficou pobre. E virou até prisioneiro de Cristo. O apóstolo Paulo. A gente não está falando desses de hoje, não. O apóstolo Paulo. Então a gente olha, que sal é hoje que a gente encontra em igreja evangélica, irmão? Cadê o sal? É como está escrito na igreja, a carta da igreja de Sardes: vocês têm nome de vivo, mas está todo mundo morto em delitos e pecados. Vocês não creram. Porque se vocês tivessem crido de verdade, vocês teriam sido salvos, e todo salvo, ele dá fruto. Ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro. Ele dará o seu fruto na estação própria. Uma árvore boa não pode dar um fruto ruim. Ela só vai dar o fruto bom. Então ele diz: nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro, lança-no fora. E a ideia de lançar fora aqui, irmãos, é isso mesmo que você está pensando, é a rejeição. O Senhor os rejeitará no dia do juízo, e dirá aquela frase assombrosa: apartai-vos de mim, malditos. Essa palavra está na Bíblia, e quem vai dizer ela é Cristo, para um grupo específico de pessoas. Apartai-vos de mim. Eu nunca me relacionei com vocês e vocês comigo. Quando ele diz eu nunca vos conheci, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento relacional. Não tinha relacionamento com vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu quero concluir na noite de hoje, irmãos, mostrando uma passagem da Bíblia, como é perigoso para eu, para você, para qualquer um de nós, não levar a sério os avisos, os inúmeros avisos que recebemos do Senhor por meio da sua palavra em relação à maneira como devemos viver aqui na terra, se efetivamente somos cidadãos do céu. Eu quero concluir na noite de hoje fazendo uma breve exposição de uma passagem que todos vocês têm que ter em mente,
principalmente quando você lê essa parábola do sal, né, que já vimos que está em Marcos, Mateus e Lucas, capítulo 6 da carta aos Hebreus. Só para a gente contextualizar um pouco, a carta aos Hebreus ela tem esse nome justamente porque houve um problema no final, assim, 20, 30 anos depois do início do cristianismo, se é que podemos chamar de cristianismo, mas do movimento de cristão. Muitos judeus começaram a achar que o cristianismo, que a fé que Cristo veio nos trazer, ela era simples demais. Ela era muito sem requinte. Ela não tinha o ritualismo, ela não tinha o cerimonial do Antigo Testamento. Era uma fé simples. Então, como é que uma pessoa era salva na igreja? Até hoje, você crê em Cristo, Ele morreu pelos seus pecados, e aí você oficializa isso porque você se batiza, e aí você faz parte de uma igreja, e aí Cristo começa a trabalhar em você, e você é salvo. É simples assim. Mas antigamente os judeus, eles tinham uma série de cerimônias, rituais de purificação. A gente fala do batismo, o batismo era só um ritual. Os judeus tinham vários rituais com água. Os fariseus, eles se lavavam com água várias vezes por dia. Eles até se escandalizaram porque Jesus não fazia isso. Eles tinham rituais em relação, como eu já disse, nascia um primogênito, você tem que ir lá no templo, tem que resgatar. O sacerdote, uma vez por mês, tinha que matar um cordeiro perfeito, tinha que aspergir o sangue, tinha todos aqueles rituais. E aí, de repente, vem uma fé que diz, esses rituais todos apontavam para um ritual perfeito. Nenhum desses rituais do passado foi capaz de tirar um único pecado, mas eles apontavam para aquele que viria e morreria pelos pecados daqueles que se arrependessem e crescem nele. De maneira que no Antigo Testamento as pessoas que foram salvas, elas foram salvos por acreditar no Cristo que viria. Nós somos salvos porque acreditamos no Cristo que já veio e que vai voltar para nos buscar. Então aqui, nessa carta, ela é escrita e ela tem toda uma linguagem, né, que você precisa de um pouco de conhecimento do Antigo Testamento para compreender, porque ela fala justamente para esses judeus, que foram os primeiros cristãos. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, pouco depois Pedro continua pregando em Jerusalém, preso, solto, ele prega, pessoas são convertidas. A maior parte daquelas pessoas, a maioria esmagadora, talvez todas elas, eram do povo judeu. Primeiro não judeu que vai ser evangelizado com sua família é Cornélio. Depois a gente tem o eunuco, depois aí sim vai se espalhando para aqueles não judeus. Mas primeiramente eram judeus, mas agora esses judeus que haviam crido, eles estavam sendo tentados a voltar às suas práticas judaicas, achando que a fé cristã era simples demais, pobre demais, fraca demais. E é por isso que nós temos esse alerta aqui. No capítulo 6 da carta aos Hebreus, é impossível. Perceba como há uma ligação muito grande entre o que está escrito aqui e a parábola do sal. Se o sal perdeu o sabor, ele pode ser restaurado? Não. Aqui é a mesma coisa. É impossível. E perceba, aqui ele não está dizendo que é uma pessoa que foi sal e perdeu a salvação. É a mesma coisa no sal. Uma pessoa que era sal e deixou de ser sal. Não, ela nunca foi sal, ela parecia ser. Mas aí no teste do sabor, reprovado, não é sal. A mesma coisa aqui, parecia ser crente. Nós falamos sobre Saul recentemente. Saul parecia ser crente. Ele profetizou com os profetas, mas depois ele revelou pelas suas ações que ele nunca foi crente. Judas Iscariotes parecia que era crente, foi chamado para ser apóstolo,
Demas parecia que era crente, mas a gente viu que ele não era crente coisa nenhuma. É a mesma coisa aqui. É preciso que a gente se examine. São muitas vezes a expressão examinem-se. É necessário pesar. Você tem que levar a sério a sua vida espiritual. Tanto ou até mais do que você leva a sua vida material. Nenhum de nós aqui, se ficar ardendo de febre de noite, vai deixar de procurar socorro. Ou vai deixar de tomar um remédio para a febre baixar. Mas porque a gente lê na Bíblia, vê escrito na Bíblia, que nós estamos tendo comportamentos de pessoas que estão se afastando de Deus, se esfriando na fé, e a gente não toma nenhuma atitude para restaurar isso, para mudar isso. Então tem alguma coisa de errado com a nossa fé. Por isso ele diz: é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Percebam, todas essas características aqui são características de pessoas que tiveram experiências com Deus, mas nunca foram regeneradas por Deus. Você pode ter experiência com Deus. Balaão teve experiência com Deus. Caim teve experiência com Deus. Quem foi que pregou para Caim? Quem foi? Deus mesmo. Não foi um enviado de Deus, não foi nenhum anjo. Deus pode ter enviado um anjo. Não, foi o próprio Deus que falou com Caim: o pecado está na sua porta, Caim. E ele deu crédito a Deus? Não deu. Então, você vai encontrar pessoas na igreja, elas podem ter experiências com Deus, mas nunca foram transformadas por Deus. Está cheio de pessoas assim na igreja. Pois aqueles que uma vez foram iluminados, conheceram intelectualmente o Evangelho, tem pessoas que sabem a doutrina correta, mas não vivem uma vida correta, e sabem disso. E provaram o dom celestial, o presente de Deus, que é o que? A salvação. Eles provaram, eles tiveram um vislumbre do céu. Não significa que eles estavam lá, escritos no livro da vida, não, mas eles tiveram um vislumbre. A palavra de Deus revelou o céu para a gente, ainda que de maneira parcial, mas revelou. Existe um céu, existe um local onde não há choro, nem dor, nem tristeza, não há mais morte. Existe esse local. Essas pessoas vislumbraram esse local, mas elas preferiram o mundo. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se tornaram participantes do Espírito Santo. A ideia de participantes do Espírito Santo, irmãos, é quando a gente está na igreja, o Espírito Santo está aqui. Eu estou pregando, eu só posso pregar uma pregação bíblica pelo Espírito. E os irmãos só podem ouvir uma pregação bíblica pelo Espírito. E quando nós temos comunhão uns com os outros, é o Espírito que nos ajuda a tratarmos uns aos outros com amor. E mesmo aqueles que estiverem no nosso meio, que forem descrentes, eles vão perceber que há algo diferente, que o Espírito Santo está no meio de nós, que o Espírito Santo está em nós. Então a ideia de participantes é isso. Qualquer pessoa que frequenta uma igreja, qualquer pessoa que vê um evangelismo realmente bíblico, ele vê esse grupo de pessoas é diferente. Eles, no linguajar do próprio mundo, há uma energia diferente aqui, porque eles não sabem o que é o Espírito Santo, mas eles experimentam isso. É como Saul, que quando Davi tocava a harpa, ele que ficava maluco, doido, quando Davi tocava a harpa, ele ficava calminho, parecia que tinha tomado um ansiolítico. Calmava. Mas daqui a pouco ele falava: chama Saul, chama Davi. Aí Davi tocava lá, igual a Paulinho. Segura, amor de Deus. E ele calmava. Então é isso aqui. E provaram a boa palavra de Deus. Irmãos, Herodes, aquele homem perverso, imoral, ele gostava de ouvir a pregação de João Batista. Se você acha que a minha pregação é dura, é porque você nunca frequentou uma igreja que João Batista era o pastor principal. Ele já começava assim: raça de
Eita Deus! Metade levantava e ia embora. Nada, ficava com medo. Se eu não é cheio do Espírito Santo, vou nada sair daqui. Então aqui, a boa palavra de Deus, Herodes gostava. E a Bíblia não diz que Herodes gostava porque tinha medo, não. Herodes gostava de ouvir porque ele achava legal. Ele achava bom. Dizia, rapaz, o que esse João fala? Eu nunca vi ninguém falar assim desse jeito. Ele fala bonito, ele fala as coisas que é assim mesmo da Bíblia. Eu não quero obedecer nada do que ele fala, mas é bonito. É como uma pessoa que às vezes gosta de ouvir, né? Você já viu pessoas que gostam de ouvir canção em inglês e não entendem nada de inglês? Oh, Deus. Rush, 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 rush. E a pessoa às vezes vai ela sabe a melodia da canção, né? Mas ela não entende nada. Ela não sabe a palavra, mas ela acha aquela melodia tão bonita. Né? Tinha... Meus pais, quando eu era mais novo, eles gostavam de uma música, de uma banda, né, famosa na época deles, chamada Beatles, né? E aí tinha um cantor deles que não acreditava em Deus, falava um monte de bobagem, foi assassinado, chamado John Lennon. E ele escreveu uma música chamada Imagine, né? Imagine all the people. Aí a pessoa começa a falar assim, daqui a pouco já fala um monte de palavras que nem existe, nem no inglês, nem no português, nem no idioma nenhum. Mas ele está ali, ó. Parabéns. Então essa é a ideia aqui, ó. A boa palavra de Deus que a gente está na igreja. Rapaz, eu não gosto de nada que esse homem fala, mas quando ele fala, dá vontade de ser crente. Mas aí ele para de falar, a vontade passa também. Experimentar a boa palavra é isso. Que a palavra de Deus é gostosa, irmãos, é saborosa. Até os ímpios muitas vezes vão sentir isso. Não todas. Algumas vezes eles nem vão querer ouvir. Mas algumas vezes eles vão até ouvir. Experimentaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Quantos milagres a gente já presenciou, irmãos? Milagres a gente já presenciou. Orações que nós fizemos e Deus respondeu a essas orações pela sua graça. Nós experimentamos, e pessoas que não são crentes, pareciam ser crentes, experimentaram esses milagres junto com a gente, fazendo parte da igreja na época. Oramos juntos, vimos a resposta de oração, e muitas dessas pessoas se afastaram, porque nunca foram dos nossos, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ignomínia, irmão, significa grande vergonha. Uma vergonha em um estágio assim avançadíssimo. Isso é ignomínia. É você envergonhar num alto grau. Então ele diz, é como se os crentes de hoje estivessem dizendo: eu creio, se Cristo for crucificado de novo, se ele vier de novo e for crucificado, eu vou acreditar. Aquele homem do inferno, que está no inferno e ora, ele diz: não, se ressuscitar alguém dos mortos, meus irmãos crerão. Não, eles não crerão. As pessoas que vão crer, eles vão crer por conta da loucura da pregação. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado por pessoas que têm o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo vai vivificar essa palavra no coração dos ouvintes eleitos. E eles serão salvos, e eles serão batizados, e eles farão parte de uma igreja local, e eles caminharão com outros irmãos e irmãs em Cristo durante uma trajetória aqui nesse mundo, e irão para um novo céu e uma nova terra preparado para eles. É o que a Bíblia ensina, irmãos. Por isso é imprescindível que a gente se analise, que a gente leve a sério, muito mais a sério, a nossa fé. Porque o tempo da gente se arrepender, o tempo de nós cortarmos a mão,
que nos impede de adorar da maneira correta, arrancar o olho que nos impede de adorar da maneira correta, cortar o pé que nos impede de adorar da maneira correta, é agora. Porque a Bíblia fala inúmeras vezes em que chegará um tempo em que não existirá mais tempo. Uma das características do tempo, irmãos, e o que diferencia, uma das coisas que diferenciam essa época da gente do que nós chamamos do porvir ou eternidade, é porque o tempo aqui, ele tem início, meio e fim. Não sei se vocês já se olharam no relógio, que a hora sempre começa, né? Naquele minuto, 0. Aí você tem 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 40 segundos, 50 segundos, 60 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 55 minutos, 59, outra hora. Aí se inicia assim outra hora. 24 horas, acabou o dia. O dia 13 de junho de 2022 vai acabar daqui a pouco e nunca mais vai existir de novo. Muitas coisas podem acontecer pela vontade e providência de Deus no dia 14 de junho, se estivermos vivos amanhã. Mas no dia 13 de junho não se repete mais. Como o 13 de junho de 2021, a maioria de nós estávamos vivos, né? Eu creio que todos estávamos vivos no passado. Alguns não espiritualmente. Então, você nunca vai repetir aquela data. E o que eu quero mostrar é justamente isso. Você precisa tomar cuidado agora. Todas as vezes que Jesus fala, Jesus nunca diz, olhe, pense, daqui a uma semana volte. Não. A resposta tem que ser imediata, porque qualquer procrastinação é uma negativa. Aquele que diz, daqui a pouco eu faço isso, não, ele já desobedeceu a ordem. A ordem foi, faça agora. Você imagine, você que trabalha em uma determinada empresa, o irmão Calvão trabalha em uma determinada empresa e ele tem um horário para chegar. Que horário, Calvão? 6h45. Da manhã? E sai? 15h45. Aí ele diz assim, não, a partir de hoje meu horário vai ser 9. E eu acho que 15h45 é demais também. Eu vou trabalhar de 9 a meio-dia e tá bom. Você acha que vão lhe segurar muito no trabalho? Não. A mesma coisa são os cristãos de hoje. A gente olha para a Bíblia, a gente vê as exigências de Jesus e a gente diz assim, mas é meio assim, né? Para que essa necessidade? 6h45? Não vai ter ninguém lá. Para que sair 3h45? Eu posso sair 2 horas. Não adianta, as coisas são mais cedo. Tem gente que está ali na Bíblia e está tendo um raciocínio muito parecido. É o sal que não tem mais sabor. Não, eu não preciso congregar. Eu não preciso me batizar. Eu não preciso dizimar. Eu não preciso amar o próximo. Eu não preciso perdoar. Eu não preciso suportar. Eu não preciso renunciar, carregar a cruz, nem de longe eu quero. Eu não preciso de nada disso. E eu creio que eu vou ser salvo. Aleluia. Aleluia é coisa nenhuma, irmãos. Essa sua fé é falsa. É importante que você veja isso agora. Vamos orar. O Senhor nos ajuda. Pois apesar da tua palavra ser tão perfeita, a nossa visão acerca de nós mesmos é tão débil, tão falha. Às vezes achamos que estamos indo bem, quando na verdade já caímos há muito tempo. Por isso nos ajuda, Senhor. Revela quem somos e nos ajuda a nos arrepender. Nos ajuda nesse processo, Senhor, de arrependimento, que envolve a confissão do pecado, o abandono do pecado, a mudança de atitude. Ó Senhor, a começar de mim. Que nós venhamos a viver como novas criaturas que somos. Que cada novo dia que o Senhor nos dê aqui na terra, antes de sermos recolhidos por Ti para o céu, possamos crescer
na graça e no conhecimento de Ti. Não nos deixe estagnar na fé, esfriar, retroceder. Não, Senhor, que nada dessas coisas aconteçam conosco, mas que possamos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Ti, Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Livra-nos, Senhor, do esfriamento espiritual tão crescente nos nossos dias e nos mantém sempre com os nossos corações aquecidos em Cristo. Nos mantém sempre como ramos frutíferos em toda boa obra, Senhor. Que jamais venhamos a cair no engano de achar que é penoso o serviço cristão e que o mundo e as suas delícias, elas são maravilhas que devemos usufruir, quando na verdade as delícias do mundo são apenas engodo para nos impedir de desfrutar da verdadeira delícia que nos aguarda no céu. Ajuda-nos a essa compreensão, Senhor, tão clara na Bíblia e muitas vezes tão difícil de ser vista e praticada no nosso dia a dia, por conta das seduções que nos atacam o tempo todo. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa os meus irmãos aqui de Cosme de Faria, Senhor. Eu oro para que haja, Senhor, salvação nesse lugar, para que haja edificação, santificação, que a Tua luz brilhe nesse local onde podemos ver claramente as densas trevas, mas a Tua luz, o Espírito que o Senhor fez habitar em nós, é muito mais poderoso que o Espírito que habita no mundo. Por isso o Senhor nos concede coragem para continuar pregando e vivendo o Teu Evangelho para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e diga ao seu irmão: é hora de se examinar. É bênção.